Shalom, a santa paz do Senhor. Sou o pastor Fernandes Parello, pastor da Igreja Missionária Betuel. Aqui em São Paulo, nosso templo fica à rua Nova Diretriz, número 56, no bairro Jardim Itatiaia. E você está convidado a, numa oportunidade, vir nos fazer uma visita. E quem sabe, de repente, segundo as circunstâncias, até ficar conosco como membro, né? E também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, deixe seu like, deixe também o seu comentário, que os comentários são de grande importância para nós. Queridos, nós vamos, neste momento, fazer uma reflexão no Salmo 118, o verso 1. O Salmo 118 é um dos vários salmos anônimos. Nós não sabemos quem é o autor do salmo. O salmo foi escrito, o salmo foi inspirado pelo Espírito Santo, mas não tem o nome daquele que escreveu o salmo. Então, o Salmo 118 é um dos salmos anônimos, como o Salmo 111, o Salmo 112, o Salmo 113, 114, 115, né? O 116, o 117, enfim, outros. São salmos anônimos. Mas o mais importante não é quem foi usado para escrever o salmo, mas sim que a inspiração veio do alto e um servo de Yahvé foi usado para escrever. O verso 1 diz: rendei graças a Yahvé, porque Ele é bom, porque suas misericórdias são para sempre. Ao longo deste salmo, nós encontramos também súplicas, nós encontramos profecia em relação ao Messias. E realmente, amados, como Yahvé, Ele é bom e Ele é misericordioso. E como as suas misericórdias são para sempre. Por quê? Nós vemos que Yahvé, Ele usa a misericórdia para com o homem desde o Éden. Essa misericórdia é para sempre em relação ao ser humano. Adão e Eva, eles pecaram de uma forma gravíssima contra Yahvé. Eles se rebelaram contra Yahvé como o querubim ungido que os tentou, havia se rebelado antes. Mas Yahvé foi misericordioso. Através dos nossos primeiros pais, vieram as gerações e gerações, até chegar a nossa, e aqui irá para adiante. O ser humano, ele é finito, mas Yahvé, ele tem
preservado as descendências, até chegar aquele grande dia. E quando chegar aquele grande dia da volta de Yeshua, de Cristo, o interessante é que Yahvé, ele não irá exterminar todas as pessoas e fazer uma nova geração para morar eternamente no céu, no paraíso. Yahvé irá justamente ressuscitar aqueles que receberam o seu Filho como Senhor, como Salvador e Rei, e procuraram ser fiel a Ele, eles nunca esmoreceram no sentido de abandoná-lo, no sentido de apostatarem, mas que procuraram seguir adiante, sendo fiel e leal ao Senhor da igreja e à igreja do Senhor. Aliás, o apóstolo Paulo, ele inspirado, ele fala sobre o corpo de Cristo, que é a igreja. É muito perigoso quando nós temos da igreja uma visão diferente. E quando eu falo em igreja, eu não estou falando de paredes, não estou falando em templo, não estou falando de edifício construído por mãos humanas, de tijolo, pedras, cimento. Mas a igreja é o corpo espiritual. E muitas das vezes na nossa caminhada, nós dizemos simplesmente para o pastor ou para a igreja: comunico, isso quando comunica, porque hoje criou-se uma moda de simplesmente sumir, desaparecer, escafeder-se, ou simplesmente mandar uma nota. Comunico à igreja que não faço mais parte dela. Essa misericórdia de Yahvé, ela é para sempre, porque os que irão morar, viver eternamente com Yahvé e com Yeshua, Cristo maravilhoso, que deu a sua vida por nós, serão justamente pessoas de gerações e gerações e gerações que foram justificadas pelo sangue do Cordeiro. Mas muitas das vezes, querido, nós não rendemos graças a Yahvé por essa bondade e por essa misericórdia. Mesmo durante o nosso período de vida, como Yahvé tem sido bom. Tem sido bom até para com os maus. Tem sido bom até para com os perversos. Tem sido misericordioso com eles. E você pode me perguntar, mas como, pastor? Porque Yahvé já podia tê-los
exterminado completamente, mas cada dia de vida, cada segundo de vida que Yahvé permite, mesmo a essas pessoas que até vivem para matar, é para lhe dar uma chance de arrependimento, de abandonarem os seus pecados e iniquidades e voltarem para o Senhor da vida. E nós, amados, temos todas as razões do mundo para rendermos graças a Yahvé. Rendei graças a Yahvé, porque Ele é bom, porque suas misericórdias são para sempre. E pegando aqui o verso 2, diga Israel, suas misericórdias são para sempre. Amém, querido? Amém, querida? Se você já tem uma aliança com Deus, não a quebre. Não seja infiel nem desleal. Se você a quebrou, corra para renová-la. E lá na igreja a qual você entristeceu, naquela igreja a qual você abandonou, volte e reconcilie-se com o Senhor e com a sua igreja. A igreja que você entristeceu justamente por ter abandonado de alguma forma. Volte-se já para Cristo. E se você nunca fez uma aliança, se você ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não espere mais. Não espere mais. Você pode até colocar aí no comentário, pastor, eu ouvi a sua pregação. Pastor, eu quero dizer que a partir de hoje eu recebo a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero que Cristo entre na minha vida e dirija meus passos. Eu quero ser um herdeiro do céu. Eu quero também morar no paraíso para sempre. Você pode colocar nos comentários isto. Amém? Shalom. Que Deus te abençoe.